Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra, dia 23 de outubro, sexta-feira, da 29ª Semana do Tempo Comum, dia também de São João de Capistrano, presbítero. O evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo de 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema central do Evangelho de hoje está no reconhecimento. Reconhecer o sinal do tempo messiânico, reconhecer a salvação no ministério de Jesus e também na vida da Igreja, se preparando para o juízo. E estamos também, nesta semana, fazendo a meditação sobre a questão da morte, a morte no sentido cristão, que é essa preparação para o juízo, o encontrar-se com o magistrado. E tem uma coisa muito certa: apresentar-se com segurança diante do juiz é fazer as pazes com os inimigos. E quando a gente pensa em inimigo, muitas vezes a gente pensa o inimigo externo, né? Isto é, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram. Claro que temos que fazer as pazes com eles se nós queremos apresentar bem diante de Deus. Mas tem um inimigo que a gente tem que estar muito afinado, que é o nosso inimigo próprio. A nossa, muitas vezes, a consciência do que? Se eu não resolver hoje, resolvo qualquer dia. Se eu não compreender e não dar o perdão para o meu irmão, deixa o tempo, resolve. Esse é o pior inimigo nosso, né? O inimigo do ficar empurrando as coisas. Por isso que a gente tem que resolver a situação com a gente mesmo, em primeiro lugar, e depois resolver o mais urgente possível com o outro. Não ficar empurrando as situações, como tudo fosse se resolver. Não, nós temos da nossa parcela, o nosso trabalho também em colocar a nossa vida em ordem e também colocar o perdão diante do irmão ou receber dele também o seu perdão, caso formos ofendidos. Nós encontramos uma página muito importante no Concílio Vaticano II, onde nos diz: é dever permanente da Igreja perscrutar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de forma a poder responder de modo adaptado a cada geração às permanentes indagações do homem sobre o sentido da vida presente e futura e sobre as suas mútuas relações. Nós encontramos isso na Gaudium et Spes, número 4. Isto é dever nosso como igreja também ler os sinais dos tempos, ler a nossa história e principalmente ler com a ótica de Deus, a ótica da salvação. E também São João 23, na parte in terris, ele vai nos dizer:
que devemos considerar os sinais dos tempos em alguns valores evangélicos que estimulam internamente o atual desenvolvimento histórico. Na ascensão das classes trabalhadoras, o reconhecimento do papel da mulher na vida pública, a emancipação dos povos outrora e sempre colonizados, a planificação universal, a unificação do mundo, a progressiva socialização dos vários aspectos da vida humana, dos econômicos aos humanos e espirituais. Assim, a vida do ser humano se torna concreta. Ler os sinais dos tempos não é ler coisas lá do futuro, mas é ler a realidade presente de cada ser humano, a real situação de cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje, meditando um pouquinho também sobre a questão da morte, como propomos, nós também somos chamados a ver a existência concreta e histórica de cada um de nós. É ali que está a fonte teológica, o discernimento do reino. Como estou vivendo hoje a minha responsabilidade no reconhecimento? A partir da minha responsabilidade é como eu me preparo também para a vida futura. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei ao Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro, evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos também neste momento a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando a todos de divulgar, se inscrever, curtir e opinar na nossa página no YouTube. Lembrando que o nosso dever de ser missionário também está no dever de levar aos irmãos a mensagem, essa mensagem de vida, essa mensagem de salvação. Tenham todos uma ótima sexta-feira na paz do Senhor.